Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer a leitura O Homem que Queria Comprar um Asno. O que é asno, né? Asno é um tipo de uma ave. Um fazendeiro queria comprar um asno. Foi ao mercado e escolheu o que lhe parecia melhor. Ao chegar em casa, soltou com as demais que pastavam. Ao ver que ele escolheu para amigo o pior animal do terreiro, o mais comelão e preguiçoso, o dono foi correndo devolvê-lo a quem o vendera. Aí aqui diz assim, né? A moral da história: somos julgados pelas companhias que escolhemos. Então, gente, vocês têm que ter muito cuidado naquelas pessoas que vocês escolhem para ser seus amigos, né? O Asno, claro que ele não sabia, né, gente? Isso é uma história, é uma fábula, né? Procurou dele procurar alguém melhor, né? Só que ele escolheu o mais preguiçoso, ele escolheu o mais comilão, né? E o dono dele, vendo isso, viu que ele não ia ser bom, então devolveu ele. Então, o que é que eu quero dizer a vocês? Vocês têm que saber escolher a companhia de vocês, procurar no lugar que vocês estiverem, se é na escola, procurar ficar junto daquele coleguinha que gosta de estudar, que é obediente, não juntar-se com colegas, né, com pessoas que não gostam de estudar, que não são obedientes, certo? Porque muitas vezes nós somos julgados pela companhia que nós escolhemos. Existe até um ditado: dizem quem tu andas, eu te direi quem tu és. Então tenham cuidado com quem vocês escolhem para ser seus amigos, ok? Então hoje vamos continuar essa semana com aula de história, tá certo? Essa semana nós vamos continuar hoje, vamos ter hoje aula também de invasões francesas, que a gente tem que adiantar o nosso conteúdo. Invasões francesas, né? Vocês viram na aula passada, né, nos governadores gerais, que os franceses estavam, né, querendo ocupar muito a nossa terra, tanto os franceses como os ingleses, né, e fazendo contrabando, um bocado de coisa. E com isso, os governadores gerais muitas vezes fazia com que perseguiram eles. Então hoje a gente vai ver a invasão, né? Invasão vem de invadir, né? Ocupar aquele lugar que não é seu. Então a gente vai ver, gente, que no Brasil, vocês lembram, né, que o Brasil ele recebeu 3 nomes, né, devido ao que, e por outro foi o quê? Pau-Brasil, né, por ser aqui, ter muita plantação, né. Pau-Brasil é um tipo de um vegetal, né, uma árvore, e que naquela época ela tinha muito valor. E o Brasil teve este nome devido à grande quantidade dessa plantação, que diz assim: a primeira riqueza do Brasil, o pau-brasil, cuja tinta obtida do tronco era muito valorizada na Europa. É bom vocês marcarem isso aí, tá? Com aquele marcadorzinho que eu pedi para vocês comprarem no início do ano. Então, gente, esse pau-brasil, ele era muito usado na Europa e valia muito dinheiro, certo? Não foi explorada apenas pelos portugueses. Desde a chegada dos portugueses, outras nações, entre essas os franceses, também exploraram muitas dessas árvores. Os franceses obtinham as árvores e outros produtos tropicais por meio de negociação com os indígenas. Vocês lembram que eu falei, teve uma aula que eu falei para vocês sobre essa negociação que eles faziam, e às vezes eles davam em troca, os franceses, né? Esse pessoal dava em troca aos indígenas coisa que nem tinha nem muito valor. Mas enquanto isso, os indígenas davam a eles coisas que tinham valor, certo? Valor comercial, que os trocavam por presentes trazidos pelos franceses. Dessa forma, os franceses passaram a identificar os melhores locais do litoral brasileiro para realizar tais trocas. Então, isso era uma coisa, faziam escondidos para outras pessoas não verem. Essa prática levou os portugueses a procurar estabelecer pontos de fiscalização ao longo de todo o litoral. Litoral, vocês sabem que é aquela margem do mar, né? A margem do mar. Então aí os portugueses também muito sabidos, né?
ficaram de olho. Então aí começaram a fiscalizar toda aquela área. Os franceses estavam tão à vontade em nossas terras, o Brasil, né? Marque isso aí. Em 1555, comandada pelo vice-almirante Nicolas Durand de Villeneuve, ocorreu na região do Rio de Janeiro a primeira invasão francesa no Brasil. Então, a primeira invasão francesa, né? Francesa porque vieram dos franceses, tá? Então, eles ocuparam esse local. Com essa invasão, os franceses queriam fundar a França Antártica. França Antártica era um local, tá, gente? Onde eles criaram. Aí, uma colônia francesa, tá vendo? Que serviria de base para os negócios e como asilo para as pessoas que estavam sendo perseguidas na França, como os protestantes calvinistas. Então, eles chegaram aqui e quiseram fazer um local onde alguns franceses que estavam sendo perseguidos lá na França viessem para o Brasil e ali ficavam. Então, colônia, gente, é um local onde tem as mesmas pessoas daquela etnia, daquele país, tá? Então, eles fizeram isso. Então, eles trouxeram alguns protestantes calvinistas, quer dizer, pessoas que era da França e que estava sendo perseguido. Então, a gente vai ver aqui como mantinha relações amigáveis com os indígenas. Os franceses foram ajudados por eles. Então, com esse comércio, né, entre franceses e indígenas, só que os indígenas achavam que os franceses estavam ajudando eles, né? Então, aí, com essa negociação, com essa socialização entre indígenas e franceses, então facilitou, né? Porque aí, no caso, os indígenas conheciam muito a nossa terra. Aí aqui diz assim, ó, por ele, para estabelecer na ilha de Sergipe, tá, gente? A atual ilha de Velangainon e fundar o forte de Coligny. O apoio de várias tribos indígenas aos franceses foi fundamental na luta contra os portugueses na Confederação dos Tamoios. Então isso ajudou, certo? No período em que o governador geral era Duarte da Costa, não houve muitas ações dos portugueses para expulsar os franceses de nossas terras. Quando Mendes Sá tornou-se governador geral, adotaram-se medidas para expulsar os franceses. Essas medidas foram as seguintes. Então, no governo de Mendes Sá não se preocupou muito com essa questão dessa perseguição com os franceses. Já quando foi, né, Mendes Sá, aí já foi diferente. Mendes Sá procurou fazer isso, perseguir mais os franceses, tá certo? Então, Duarte da Costa, gente, foi que não ligou para isso, né? Para perseguir, para ver onde é que os franceses estavam, ele não se preocupou nisso. Já quando Mendes Sá assumiu o governo, né? Aí Mendes Sá já trabalhou muito nisso, procurou botar alguns homens para perseguir os franceses. Com essas medidas, os franceses foram derrotados por Mendes Sá. Saíram da Baía de Guanabara em 1567. Então, devido a essa perseguição que estava havendo com os franceses, né, no governo de Mendes Sá, os franceses resolveram ir embora. Aí houve a segunda invasão francesa, marquem aí. Os franceses voltaram às nossas terras em 1612. Aí, né, tudo se acalmou, os franceses foram embora. Só que, quando foi em 1612, os franceses voltaram ao Brasil. Só que dessa vez na região do Maranhão, né, aqui na região Nordeste. Era a segunda invasão francesa. Com essa nova invasão, os franceses queriam fundar a França equinocial, porque a primeira foi a França Antártica, né? A primeira foi a França, foi a Antártida, certo? A segunda foi equinocial.
Os franceses ainda mantinham o desejo de fundar uma colônia que serviria de base para os negócios. De novo, né, a intenção dele, como asilo para os protestantes calvinistas, era a mesma a intenção. A chegada dos franceses ao Maranhão foi comandada por Daniel de la Touche, senhor de Lavardiere. Essa expedição tentou entrar em contato com os indígenas e construiu o Forte de São Luís, nome dado em homenagem ao rei da França, Luís IX. A segunda invasão francesa durou menos que a primeira, apenas 3 anos, de 1612 a 1615. Em 1615 ocorreu a expulsão dos franceses do Maranhão. Aí aqui, que foi comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Depois dessas invasões, Portugal procurou povoar de forma mais efetiva a região norte do Brasil, para ter melhor condição de defender aquela localidade. Certo, gente? Então foi isso a invasão francesa, né? A primeira invasão francesa, eles fundaram, né, a França Antártica. E a segunda, a França Equinocial, certo? Então, aqui na página 41, que vai ser a página das atividades de vocês, 41, 42 e 43, até a letra D, certo? Até a letra D. Até a letra D. Gente, aqui na página 42 está, observe as imagens do pau-brasil e leia os dados históricos referentes a essa primeira riqueza do nosso país. Depois responda as perguntas da página seguinte. Então, é bom que vocês leiam isso aqui, tá certo? O que aconteceu em 1500, em 1501, em 1516, tá certo? Então, gente, aí vocês vão ouvir eu falar, né? Mas vocês têm que ler novamente. Então, aqui, qual a nação dividiu o Brasil e que, por meio da negociação com o indígena, obteve o pau-brasil? Qual foi o país? A França, né, gente? Por favor, França é um substantivo próprio, tá? Letra maiúscula. Aí aqui, sobre a primeira invasão, responda. Aí aqui tem várias perguntas. Aí você vai na primeira invasão e vai responder isso aqui, certo? Vai responder a letra A, B, C e D. Tudo sobre a primeira invasão. O terceiro quesito é quem ajudou os franceses. Quem foi que ajudou? Quem foi que ajudou? Aí também tem no texto. Aí o quarto quesito é para marcar o X. O quinto quesito, você, na primeira invasão francesa, os franceses queriam fundar uma colônia. Qual foi a primeira colônia? Você vai botar aí, né? E a segunda, tem tudo no nosso texto. Ok? Tchau. Saudade.